Queridos, temos pregado sobre o que cremos. E hoje o que cremos sobre a salvação. E eu quero desfazer, como introdução, 3 equívocos sobre a salvação. Como abertura, eu quero desfazer um equívoco sobre o agente da salvação. Pensa-se muito comumente que a salvação é realizada pelo homem. Deus oferece, mas é o homem quem realiza. Isso é um grande equívoco. Não é verdade que Deus oferece e o homem então a partir daquilo executa. Não. Isso é muito problemático, porque isso gera em nós uma angústia. Porque todos nós nos vemos incompetentes para nos salvar. Então, quando a gente acha que a salvação é pela nossa agência, e nós nos percebemos, olhamos no espelho e vemos a nossa iniquidade, a gente entra em desespero de alma. E o diabo, ele fala, está vendo? Você está lascado. Você acha que você é salvo? Não, olha para você. Então, eu quero desfazer esse equívoco. Depois, eu quero desfazer o segundo equívoco, que é sobre o motivo da salvação. O que pensa-se comumente que a salvação é para tirar o homem do mal e colocar o homem no bem. Ou tirar o homem do mal e colocar o homem no bom. Mas isso não é verdade. E isso gera uma angústia. Por quê? Porque quando Deus trabalha na sua vida e Deus opera por momentos difíceis, você fala, mas eu não fui tirado do mal? Não fui colocado no bom? Não foi colocado no bem? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E aí a gente começa a duvidar. O terceiro equívoco que eu quero corrigir é sobre o propósito da salvação. Pensa-se comumente que o propósito da salvação é livrar do inferno. Mas isso é um equívoco. O propósito da salvação não é o livrar do inferno. E se eu penso que o propósito da salvação é livrar do inferno, eu entro numa passividade. Beleza, estou no aeroporto do céu esperando o avião que vai me levar para o céu. Fico aqui sentado, tranquilo, aguardando o dia da minha viagem para o céu. São 3 equívocos que eu quero quebrar na palavra de hoje. Sobre o agente da salvação, sobre o motivo da salvação e sobre o propósito da salvação. Vamos lá. O que nós cremos sobre salvação? Cremos que a salvação é um soberano ato divino de livrar o homem da culpa, do domínio e da presença da corrupção do pecado. Salvação não é um plano B de Deus. Deus não pensou no mundo de uma maneira e deu ruim, deu errado, e aí Deus fala, preciso fazer alguma coisa para arrumar essa bagunça. Deus não é reagente. Deus nunca é reagente. Deus sempre é agente. Sempre é agente. Olha só o que as Escrituras dizem. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes está preparado, que lhes foi preparado desde quando? Desde a criação do mundo. É aquele texto das ovelhas e bodes, né? E aí o Senhor fala, as ovelhas, venham, recebam por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Deus não criou o mundo de um jeito e depois deu errado e Deus coçou a cabeça e disse, eu preciso fazer alguma coisa. Não, isso não aconteceu. Pedro fala, pois vocês sabem que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido
antes da criação do mundo, o projeto do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é um projeto que antecede nós termos colocado o pé na lama. Antecede o fato de nós termos pecado, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O plano de Deus é desde antes da criação do mundo. A revelação do plano de Deus se deu ao longo da história. Veja, quando um filho é gerado, nós não aguardamos que esse filho erre, para a gente pensar que a gente vai precisar educá-lo, que a gente vai precisar ensinar, que a gente vai precisar conduzi-lo pela vida. A gente não aguarda que o filho manifeste ignorância para dizer, eu preciso ensinar. A gente não aguarda que o filho manifeste rebeldia para que a gente diz, eu preciso ensinar. A gente sabe que faz parte da natureza, então a gente já aguarda, a gente já prepara este plano. Assim também Deus. Deus não precisou esperar que a humanidade pecasse para Deus elaborar um plano. Não é um plano B. A salvação é uma escolha soberana de Deus. Deus escolheu. Portanto, não é algo que Deus faz a contragosto. Algumas pessoas acham que Deus é aquele velho de barba branca, louco de vontade de derramar sua ira. Mas ele diz, eu vou amar. Não. Deus é aquele ser carregado de amor, que às vezes, em algum momento, ele diz, eu vou precisar derramar minha ira. Mas a ira é o ato estranho de Deus, é a escolha estranha. O amor é a escolha natural da pessoa de Deus, né? A gente tem naquele Lucas 15, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Nas 3 parábolas, a ideia é, assim haverá alegria no céu diante dos anjos. Por um pecador que se arrepende. Não está dizendo que haverá alegria dos anjos. Haverá alegria no céu diante dos anjos. De quem é a alegria? De Deus. Do Pai. Da mulher que encontrou a moeda perdida, do pastor que encontrou a ovelha perdida. A alegria no céu, ela é a manifestação de Deus, porque isso é o que Deus, desde a criação do mundo, quis. Ter o homem consigo. Sabe? Salvação é um ato de expansão da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito, Deus triuno, que viviam em eterna comunhão, decidem expandir a comunhão. Decidem incluir na comunhão. Nesse texto de João 17, chamada oração sacerdotal, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, está falando de você, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim, tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dei-lhes a glória que me deste, a expansão da glória de Deus, chegando até nós, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Veja, a salvação é esse ato expansivo de Deus, expandindo a Trindade, para nos incluir junto com Ele. Por isso, que eu digo que é um equívoco pensar somente que o objetivo da salvação é nos tirar do mal para o bem. Não, é nos tirar de longe do Pai, para perto do Pai.
Por isso que digo que é um equívoco pensar que a salvação é somente para nos livrar do inferno. Não, não, não. Não é para nos livrar do inferno, é para nos incluir no céu. Na casa de Deus, na casa de meu Pai, moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E que se eu preparar lugar, né? Na verdade ali é um subjuntivo, né? Se eu, quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Este é o objetivo, esta é a intenção de Deus. Por isso, cremos que salvação não é um plano B. Salvação é a intenção natural de quem é amor. Quem é amor? Esta é a intenção natural de Deus. Cremos também que a salvação não é para livrar do inferno. Ai, pastor, está dizendo então que se eu for salvo eu não vou ser livre do inferno? Não. É um benefício, sem dúvida nenhuma, mas a salvação é para reconciliar com Deus. E entender isso há de modificar a maneira como você lida com o seu dia a dia. Porque se o objetivo da salvação é livrar do inferno, bom, eu vou sentar, porque eu estou garantido em Cristo, está tudo resolvido. Mas se eu entendo que a salvação é para me reconciliar com Deus, a minha comunhão com Deus precisa ser direta. Respondeu Jesus: o objetivo de Jesus, quando Ele dá a sua vida, é levar-nos ao Pai. É conectar-nos com o Pai, é colocar junto. E aí, a conversa de Jesus com os discípulos continua. E Filipe, né, isso é versículo 4, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No versículo 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, não é Senhor, livra-nos do mal. Não é Senhor, livra-nos do inferno. Não é Senhor, livra-nos do diabo. É Senhor, é suficiente que o Senhor nos mostre o Pai. Mostra-nos o Pai. A parábola do filho pródigo, ela revela isso. O filho sai de casa para pecar, mas o pai vem recebê-lo no portão, porque o desejo do pai era ter reconciliado, a ponto do pai fazer uma festa, fazer um churrasco, e colocar cantorias, e fazer uma grande festa, porque agora aquele filho estava em casa, em comunhão com ele. Por isso a gente costuma dizer que a salvação, ela não é final, ela é instrumental. Nós não somos salvos, ponto. Somos salvos para a comunhão com o Pai. Se você entender que você foi salvo, ponto final, e você não entender que é para a comunhão do Pai, você não compreendeu a salvação por inteiro. Paulo, na carta aos Efésios, Paulo fala de que Cristo veio desfazer o muro de separação. Paulo, na carta aos Efésios, a mais eclesiológica das cartas, Paulo está falando do desfazer o muro de separação entre judeus e gentios, mas depois ele diz assim: reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade existente entre judeus e gentios. Mas aqui no versículo 16, a inimizade existente entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Versículo 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. A obra de Cristo foi desfazer o muro de separação. Agora pense você, se eu tiver brigado com o meu vizinho, e a gente se reconcilia e derruba o muro, mas eu digo: meu vizinho, o muro está derrubado, mas eu não vou entrar na tua casa. E o vizinho diz para mim: é verdade, o muro está derrubado, mas eu também não vou entrar na tua casa. Quando Deus derrubou esse muro, é para que nós possamos entrar na presença dEle, entrar diante
dele. Salvação é esse ato divino de inclusão. E ninguém inclui ninguém por decreto, mas somente por livre escolha. Escolha de quem inclui e escolha de quem é incluído. Agora, é prazer de Deus incluir? Sim. Mas não é prazer de Deus incluir de qualquer jeito. Mateus 22 conta a parábola de um nobre que fez o casamento do filho e mandou chamar o pessoal para o casamento, para as bodas, e o pessoal ficou arrumando desculpa, não vou, não dá, não quero, não posso, cada um ficou arrumando desculpa, e o nobre falou, saiam pelas esquinas, saiam pelas ruas, se fosse hoje diria, vão nos semáforos, vão embaixo das pontes, e peguem as pessoas e tragam. E eles trouxeram, mas fala que o nobre andando no lugar das bodas, tinha um homem sem a vestimenta adequada. Um homem sem a vestimenta adequada. E o nobre fala assim, como é que você entrou aqui? E chamou os servos e disse, expulsem-no daqui, lancem-no para fora, porque ele quer estar, mas ele não está com as vestimentas adequadas. Então essa parábola de Mateus 22, ela fala para nós que o desejo de Deus é incluir, mas a inclusão que Deus quer fazer não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Se nós não tivermos as nossas vestes trocadas, se a nossa veste de pecado, de iniquidade, não foram trocadas pelas vestes de Cristo Jesus, então nós não podemos entrar. Este evangelho aguado do nosso tempo, que diz que Deus ama todo mundo, basta você querer, basta você crer, mas não troca roupa. Isso não existe no evangelho de Jesus. A oportunidade de entrar é oferecida a todos, mas é gratuito, mas não é incondicional. É de graça, mas há condições. E a gente percebe também lá na oração, chamada oração sacerdotal, Jesus fala sobre vida eterna. Ele fala assim, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse verbo conhecer não é assentimento intelectual, não é compreensão de mente. Este verbo conhecer é relacionamento íntimo. Primeira vez que esse verbo é usado na Bíblia, Gênesis 4. Adão conheceu a Eva e Eva teve Caim. Relacionamento íntimo que gera vida. Esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa comunhão que foi propiciada por Cristo, ela diariamente está aberta para nós. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Hebreus 10 não está falando daquilo que Jesus fez no passado, ponto final. Está dizendo a porta que Jesus abriu no passado, e que está aberto para mim, hoje, para você hoje, quando você pode, com plena confiança, entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho, que Ele abriu por meio do véu, isso é, por meio do seu corpo. Então, essas são as verdades das Escrituras, essa comunhão estabelecida, e essa comunhão mantida por toda eternidade. Gosto de João 14, 2, né? João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é bênção. Isso tem que mudar toda a nossa perspectiva de terra, de vida, de dor, de sofrimento. Isso tudo tem que mudar. Salvação é para nos colocar em comunhão com Deus. A grande riqueza que você tem é estar debaixo do governo de Deus, em comunhão com o Senhor. Essa é a pérola de grande valor. Se você não desfruta disso, você perdeu o melhor da festa. Terceiro lugar, nós cremos que a salvação, ela
se dá em 3 tempos. 3 tempos. O primeiro tempo da salvação, a gente chama de justificação. É aquele ato de Deus que te livra da culpa do pecado. É por isso que se você morrer hoje, se você está em Cristo, você pode ter segurança de que você vai estar com Deus. Porque a certeza de salvação é resultado do que Jesus fez por você. E não resultado do que você fez para Jesus. Nada que você fizesse poderia ter trazido sobre você a salvação. Então quando Deus oferece o sangue do Cordeiro e você crê, Ele aplica sobre você e você é livre da culpa do pecado. Por isso que Jesus pode dizer para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque naquele momento, aquele camarada, sem passar por igreja, sem passar por batismo, sem passar por nada, aquele camarada colocou a sua confiança no sangue do Cordeiro. E ele foi justificado, reconhecido como, declarado como justo. Justificação é um ato pontual. Deus declara. A gente costuma dizer que é uma mudança de posição. Eu estava no lugar de condenado, Ele me tira daqui e me coloca no lugar de justificado. Isso é um ato que acontece com todo aquele que coloca a sua fé em Jesus. Se os teus pecados te perseguem, se você acha que você não pode entrar na presença do Senhor por causa do pecado, você está certo. Você não pode entrar na presença do Senhor por causa do pecado. O problema é que a história não acabou aí. O problema é que Deus ofereceu em Cristo Jesus a libertação da culpa do pecado. Por isso que Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu estava em inimizade com Deus, eu estava distanciado de Deus, eu estava longe de Deus. Agora, como eu fui justificado e eu fui declarado justo em Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus. E uma coisa interessante desse verbo é que sempre vem no passivo. Eu não me justifico, eu sou justificado. Aqui eu sou o sujeito que recebe a ação, eu não pratico a ação. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos chamar de um segundo momento da salvação, um segundo tempo da salvação, é quando você vai sendo livre do domínio do pecado, do poder do pecado. Porque nós temos uma natureza corrompida, contaminada, está ligado à carne. Está ligado à carne, né? Não carne física, mas na natureza degenerada que há em nós. E na medida que nós caminhamos com Jesus, nós vamos sendo passo a passo libertos do domínio do pecado. E isso é o que nós chamamos de santificação. Eu tinha lido Romanos 5, da justificação. Romanos 6, Paulo fala da justificação, da santificação. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado usa a lei para te dominar. O pecado usa a lei para dizer: está vendo? Você não pode fazer, você está fazendo, não adianta, você não vai conseguir, você não dá conta, você está preso. Mas quando Cristo Jesus te salvou e tirou você da culpa do pecado, você não está mais debaixo da lei, e aí você não precisa se sujeitar, ser dominado pelo pecado, mas isso é um processo. Esse processo, a Bíblia chama de santificação. Faz parte da salvação. O terceiro tempo da salvação é a glorificação. O que é a glorificação? É quando você for levado para o céu. E aí você vai ter um corpo glorificado. E a tua natureza não estará mais degenerada, corrompida pelo pecado. Você terá agora uma nova natureza. Por isso é que a gente fala de glorificação. Lá na glória, essa salvação vai se completar. E Paulo fala
ainda em Romanos. Falou em Romanos 5, falou em Romanos 6, agora fala em Romanos 8. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. É o final de um processo, que passa pelo chamado, passa pela justificação e passa pela glorificação. Agora, queridos, presta atenção. Esses 3 momentos, esses 3 tempos da salvação, ou esses 3 atos, como você quiser chamar, todos eles são realizados por Cristo. Se é um outro engano, que Jesus te salvou, aí Jesus falou, agora você está salvo, te vira nos 30. Agora se vira para se santificar, se vira para transformar e se vira para ficar no ponto quando eu te buscar. Ou eu vier de lá, ou você morrer daqui. Muitas pessoas pensam assim e são dominados por uma agonia, são dominados por uma angústia, não desfrutam da paz com Deus, porque estão sempre pensando que Jesus salvou, mas dali por diante é comigo. Não. Na obra de Cristo está incluso o processo completo de libertação da culpa, de libertação do domínio e de libertação da presença. Outro dia conversávamos sobre segurança de salvação. Que a pessoa não pode ter segurança de salvação. A pessoa pode ter segurança de salvação, porque a salvação não é um ato do homem. A salvação é um ato de Deus. E Paulo em Filipenses, ele fala, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não começou uma obra e depois diz, olha, eu comecei, lancei o alicerce, está aqui tijolo, está aqui cimento, te vira. Para mim, quando eu entendi isso, eu era seminarista, estava em Belém, mas vim falar num retiro de jovens da Vila Brasilândia. Me pediram que eu falasse sobre esse tema, e naquele dia eu entendi. Eu era um jovem cheio de angústia, porque eu estava às portas do ministério, e eu percebi o pecado sempre presente diante de mim, sempre presente na minha carne, e eu dizia, meu Deus, qualquer dia você é ordenado ao ministério, e eu sou esse negócio aqui ainda, e eu não consigo, eu não sei por onde, eu não sei o que eu faço. Mas quando eu me preparava para falar àqueles jovens, na época eu tinha 23 anos, eu entendi, quando lia e meditava, estudava, eu entendi que a obra de santificação e de glorificação, ela é a mesma obra que Cristo começou na cruz do Calvário, e que vai levar até o final. Hoje, já passados, dos 23 aos 63, 40 anos, eu percebo que a minha natureza continua a mesma natureza, contaminada. A mesma natureza, que se eu der vazão a ela me joga na lama. Mas eu percebo que o Senhor vem trabalhando dia a dia. Isso é bênção. Por isso, a cada dia você pode começar o seu dia com uma palavra de gratidão a Deus, dizendo, Deus, eu digo às vezes assim, sabe o que é ilharga? Ilharga é esse pedacinho, esse negocinho aqui onde tem os passos cinto, Eu falo para Deus, quando você perceber que a possibilidade de escorregar está grande, mete o dedo na ilharga e me puxa de volta. E se eu não vier, garra no pescoço, dá um mata-leão, mas me traz de volta. Eu preciso estar debaixo da tua salvação. Então, isso é uma realidade que você pode... Pedro fala sobre isso, O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Portanto, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pedro está falando de salvação, primariamente nesse texto não, ele está falando de sofrimentos, ele está falando de perseguição, ele está falando de luta, de dor, de angústia,
E ele fala: este Deus vai usar tudo isso e vai confirmar na tua vida, te colocando sobre firmes alicerces. Isso é bênção. Olha, se você já recebeu a Cristo como Salvador, você tem isso como um presente, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso, essa salvação pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é presente de Deus, é dádiva, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe, ninguém se glorie, ninguém se ufane, ninguém diga: eu sou o cara, eu fui salvo, eu me mantive no caminho. Ninguém. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Se você já recebeu a Cristo, isso é presente. E com presente, só há duas respostas possíveis: eu recebo ou eu recuso. Porque presente não envolve pagamento. É eu recebo ou eu recuso. Se você já recebeu a Cristo como Salvador, você tem este presente. E você pode ter essa convicção, você pode dormir debaixo da paz, que se você morrer hoje, se você partir hoje, e você sabe que para você partir, basta estar vivo. Para morrer, basta estar vivo. Eu não estou falando isso como ameaça, estou falando isso como constatação. Para mim, não é verdade? Agora, se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, faça hoje. O prazer de Deus é expandir a comunhão da Trindade até você. O prazer de Deus é incluir você na Trindade. Então, se você nunca deu esse passo na direção de Cristo, faça isso hoje. Faça isso hoje, porque fazendo, os seus pecados serão perdoados, e o Espírito de Deus vai ser colocado em você, e você vai poder, a partir de hoje, estar em plena comunhão com Deus, uma comunhão crescente, é verdade, uma comunhão que se desenvolve, é verdade. E quando chegar a hora que você partir dessa terra, independente quando for, independente, você pode saber para onde vai. Você não precisa ter medo de viver, porque você não precisa ter medo de morrer. O que mais atrapalha a tua vida é o medo de morrer, porque você não vive, você protege a vida, você não desfruta da vida, você protege. Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ter isso, eu preciso fazer aquilo, você protege a vida, e essa proteção da vida gera angústia. Mas quando você está acertado com Deus, então a tua vida está resolvida, você desfruta a vida. Não é desfruta no sentido do carpe diem, né? Do aproveite o momento. Aproveite o que você tem para agora, não é nesse sentido. É no sentido que você pode dar-se para a vida e não ficar sugando da vida. Foi cantado logo na abertura, acho que a segunda música, Tu és, né? Fala da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela não tinha certeza. Então sabe o que ela fazia? Ela era uma parasita. Ela sugava vida. Ela já tinha tido 5 maridos, que ela sugava a vida dos caras. E agora ela vivia com um cara que não era marido dela. Ela não tinha vida. Ela ficava sugando vida de alguém. Aí Jesus fala para ela: olha, filha, se você crer e beber da água, a minha água vai se tornar em você uma fonte. Uma fonte. A fonte não serve para a própria fonte. A fonte serve para fora de si mesma. A fonte não mata a sua própria sede. A fonte dá água para matar a sede do outro. E aconteceu. Ela acabou de falar com Jesus, ela foi lá para a vila. E ela volta da vila, ela vai lá na vila, ela diz: olha, eu conheci um homem, quem sabe é ele o Cristo, o Messias, tal. E aí um monte de gente vem e fala: fica aqui com a gente 2 dias. Jesus fica, e muitos creram nele. Ela já não sugava mais a vida dos homens,
Agora ela dava vida através da pessoa de Cristo Jesus. E eu posso imaginar, a Bíblia não declara, mas eu posso imaginar, ela vindo para o poço, com um cântaro pesado, angustiada, meio-dia, sol quente, não quero ficar perto de ninguém, não quero que ninguém me veja, porque as pessoas não gostam de mim, mas eu preciso de água, e se eu não for buscar água eu estou lascada, e ela vai lá, naquele peso todo. Mas eu imagino, depois de conversar com Jesus, quando ela volta serelepe, porque se uma coisa que aquela mulher não tinha, ela não era introvertida. Se ela fosse introvertida, ela não tinha tido 5 maridos e estava vendo com um cara que não era marido dela. Ela era uma mulher para frente, para cima, e ela volta serelepe, e ela anuncia, e ela fala para todo mundo, e as pessoas dão crédito ao que ela fala, e voltam, agora ela é uma mulher viva. Isso é salvação, é isso que Jesus Cristo vem fazer por você, Ele vem incluir você na vida que é dele. A vida que é dele tem um nome, chama-se vida eterna. A vida que é minha tem um nome, chama vida temporal. É do tempo, da eternidade, não é da eternidade, é do tempo. Mas a vida que tem nele é a vida eterna. Então, se você nunca recebeu a Cristo Jesus, nunca pense que só porque você vem na igreja ou participa do culto, isso vai dar a você segurança. Hoje, reconheça o seu estado de pecador e transfira a sua confiança para Cristo. E os seus pecados serão perdoados. E a sua alma vai sorrir. Amém?